vai aí, mas não é tudo isso não. Você gostou do futebol dele? Eu gostei. Da atuação pela Colômbia? Eu gostei. Ele se movimenta muito por onde ele joga, né? Ou na seleção, ou também no Atlético Nacional. Busca o jogo também. Acho que é um jogador bem interessante. Não é nem um craque de bola, mas nesse time do Flamengo hoje, ele pode entrar não para ser o protagonista, mas para ser muito importante nessa temporada e pela experiência também. Apesar dos 25 anos, já ganhou a Libertadores do ano passado pelo Nacional e viveu todos esses últimos anos vitoriosos do Nacional. Portanto, para o Flamengo é uma ótima contratação. Daqui a pouco nós teremos informações a respeito do Rodriguinho, jogador do Corinthians, que tem proposta para sair do futebol brasileiro. Daqui a pouco nós teremos também todas as informações a respeito da lesão do Robinho, jogador que se contundiu nesse jogo do Brasil contra a Colômbia, e as informações do Palmeiras, que também se prepara aí para essa temporada 2017. Na abertura do programa aqui, o Ribeirão, quando a Karine anunciou Vargas, parece que já tem outro destino, que não é o Flamengo. Falou, boa notícia. Berril, jogador do Flamengo, boa notícia. E nós temos uma outra informação agora que diz respeito ao Flamengo. Exatamente. O anúncio oficial do Flamengo dizendo que Jorge realmente vai embora. Esse é o site oficial do Rubro Negro. Tem uma reportagem esclarecendo, então, falando que o Jorge realmente vai deixar o Flamengo e segue rumo ao Mônaco, na França. Foi negociado nesta quinta-feira e traz todos os detalhes que a gente, inclusive, já conversou aqui no Boa Tarde Fox. E depois a gente vai trazer mais curiosidades em relação a essa negociação, o preço que o Jorge foi vendido, porque eu lembro que na nossa hashtag Boa Tarde Fox, muita gente questionou isso. Muita gente colocou que ele poderia ter ficado mais tempo para ser vendido por um preço que valesse mais a pena para o clube. Tá, então depois nós vamos falar a respeito de negociações, de transações envolvendo aí milhões de euros. E agora essa a informação no site do Flamengo anunciando a saída de Jorge, que teve a sua oportunidade também na seleção brasileira. Gustavo Ribeirão, você preparou aquela escalação do Flamengo? Já sem o Jorge e com a inclusão do Berril. Como é que ficou o time? Vamos lá, o time do Flamengo, a gente vai colocar na tela já. O time do Flamengo que manteve a base do ano passado, perdeu agora o Jorge, mas ganhou, além do Berril, também o Rômulo, outro jogador muito interessante aí para essa formação da equipe em 2017. Então, o Alex Muralha é o goleiro da equipe do Flamengo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar a escalação já. É que o Zé Ricardo ainda não autorizou. Ah, não? O Zé Ricardo não autorizou ainda, ele está no vestiário e falou, espera um pouquinho, não tá pessoal do Boa ainda, Tarde. como a gente diz nas transmissões. Não coloquem a escalação ainda, porque o Zé Ricardo não chancelou. Ah, entendi. Então nós vamos esperar o Zé Ricardo, então, o técnico, então, por autorizar. enquanto, só o Alex Muralha, já adiantei, deve ser o goleiro titular do Flamengo em 2017. Então vamos para as maiores vendas que você chamou a atenção para isso, né? Isso. Então vamos lá. Vamos colocar na tela para vocês verem então quais foram as 10 maiores vendas então de jogadores dos clubes brasileiros. Isso em milhões de euros, tá, gente? Quem lidera esse ranking? Fala. Essas informações foram divulgadas no blog do Rodolfo Rodrigues. Isso, Futebol em Números. Então tá. Então, interessante o que ele trouxe. Fez esse estudo aí, olha aí. Isso. Em primeiro lugar, o Neymar, então, que estava no Santos, foi vendido por 88 milhões e 200 mil reais, isso em 2013. Euros. Exatamente, euros. Em segundo, o Lucas, por 40 milhões de euros para o Paris Saint-Germain, em 2012. Terceiro, Gabriel Jesus, para o Manchester City, por 32 milhões. Depois vem o Oscar, 32 milhões também. Denilson em quinto, com 31 milhões e 500 mil para o Betis da Espanha em 98. Vamos virar a página porque tem mais 5 jogadores para a gente também colocar para vocês. O Gabriel em sexto ali com 25 milhões de euros para a Internacional da Itália, Inter de Milão, em 2016. Robinho com 25 milhões de euros também para o Real Madrid. O Bernard por 25 também para o Shakhtar Donetsk. Alexandre Pato em nono por 22 milhões de euros. E para fechar essa lista ali, o Lucas com 21 milhões e 300 mil euros também em 2001 para a França. Ok, em euros, por quanto foi negociado o Jorge? 8 milhões e meio de euros. É o que foi anunciado, né? Isso. 8 milhões. Então, muito abaixo. Coloca agora mais rápido, porque a gente fala dos números do Jorge. Então, rapidinho, essas duas páginas que vocês mostraram agora aqui, das maiores transações em euros. Começando com o Neymar, 88 milhões e 200 mil euros para o Barcelona há 4 anos, em 2013. 88 milhões e 200 mil. Pode virar a página agora. Essa foi a maior e ali
21 milhões e 300 mil euros. O Lucas, do Atlético Paranaense, para o Rennes da França em 2001, há 16 anos. Há 16 anos, mais de 21 milhões de euros. Repetindo, o Jorge foi por quanto? 8 milhões e meio de euros. É uma grande promessa do futebol brasileiro. Eu disse ontem e repito. O Flamengo sabe o porquê negociou, a maneira como negociou. Pelas comparações que nós estamos fazendo, me parece um valor muito baixo a negociação do Jorge. Até pela idade dele, muito promissor, com potencial de crescimento ainda. Nem esperava que o Flamengo já negociasse o Jorge nessa janela de transferências. Acreditava que no meio do ano ele poderia sair no início, na nova temporada europeia. Mas a proposta chegou, deve ter sido boa para o Flamengo e para o jogador. Para o Mônaco, tenho certeza que foi, porque para mim o Mônaco pagou pouco. Fez um grande negócio a equipe da França ao contratar o Jorge, que para mim tem como crescer e sabe se tornar até um jogador de seleção brasileira permanente, em breve, com a experiência que ele vai ganhar agora no velho continente. Ribeirão, Zé Ricardo autorizou? Autorizou? Já tem a escalação? Já temos a escalação. Ah, então tá bom. Vamos colocar na tela. Claro que a gente está fazendo essa brincadeira aqui. Não foi o Zé Ricardo que fez essa escalação. Não vamos pensar que foi o técnico do Flamengo. Ele autorizou. Essa escalação foi preparada por você? Isso. Já então, tirando o Jorge, né, que foi negociado com o Mônaco. Então o Alex Muralha segue no gol do Flamengo. A defesa tem uma mudança em relação ao time que terminou 2016. A entrada do Trauco no lugar do Jorge. Acabou de ser contratado. Foi um jogador de muito destaque no último campeonato peruano. Também atua no meio-campo, mas agora já deve ocupar essa vaga deixada pelo Jorge. Acabou tendo sorte aí na negociação rápida do Jorge. Já deve começar o ano como titular. Rafael Vaz e Hever, a dupla que terminou o ano passado, mas com o Donati e Juan ali como opções. E aí eu coloquei o Rômulo no lugar do Márcio Araújo. Foi uma discussão que a gente já teve aqui no programa. O Márcio Araújo é considerado um jogador importante pelo técnico Zé Ricardo, assim como ele já foi considerado importante em outras equipes que ele jogou, mesmo com críticas de torcedores. Mas para mim, tecnicamente, o Rômulo é mais jogador do que o Márcio Araújo, então deve entrar nessa equipe. Com o Ilharão, que já foi muito bem também com a camisa da seleção, deve seguir como o titular. E ali no meio-campo, com a linha de 3, com o Everton, que pode também cair pelo lado esquerdo. O Berril também pode cair pelo lado direito. Então o Zé Ricardo pode trabalhar bastante essa movimentação desses jogadores pelas beiradas, com o Diego ali centralizado na armação e o Guerreiro mais à frente. Lembrando que o Conca é um ótimo time. Lembrando que o Conca vai demorar alguns meses ainda para entrar nessa equipe. Ele pode fazer a função que nesse momento, nessa escalação, tem o Diego. Pode também cair pelo lado direito na vaga do Everton, fazendo uma inversão de posição também com o Diego, podendo jogarem os dois juntos, inclusive. Então, é um ótimo time que o Flamengo monta para 2017 para entrar com tudo como favorito nas competições. Bom, a Karine está atenta aqui, acompanhando as mensagens que vão chegando antes da gente falar do Palmeiras, né? Então, Twitter estão aí a respeito de tatuagem? Olha lá, vamos mostrar os que estão na tela. Natan Santos. Natan Santos falando que tatuaria. A foto da cara. Que sacanagem. Tudo bem, valeu o elogio, né, gente? Fico lisonjeada. Will mas Furtado. Tem mais, olha lá. Faria a tatuagem da mãe dele. Will, vale a pena, poxa, mãe é mãe, né? E não muda, né? Vamos ver quem mais colocou. Exatamente, essa não muda. Nem ídolo também muda, né? Quando a gente gosta de jogador. Não sei. Quando a gente gosta Tem gente de que cantor, desencanta, às vezes encontra o ídolo. Você me dá um autógrafo? Tô ocupado. Deixa eu tirar uma foto. Pode ser. Tem aquele ídolo que troca de time. Aquele ídolo que troca de time, o cara fica incomodado, né? Vitor Emanuel falando que tatuaria o Zico. Merece. Acho que o Zico tem respeito, né? Merece. Bacana. E o que nós temos aí? Um tweet para mostrar? Porque o pessoal tá mandando as fotos também. Olha, eu tatuaria esse aqui. Van Persie de ontem. Boa essa ideia, hein? E ficaria legal, né? Essa ficaria um foto desenho eu legal. acho linda. Olhando assim, a foto, ele tá mergulhando para um lado do campo. O gol, na verdade, foi do outro lado, né? Foi linda a jogada até por isso. Lindo. Ele, além de voar Holanda e na direção Espanha. além de voar na direção da bola, ele cabeceou para o outro lado, teve uma boa visão, cabeceou certinho. Que golaço. Holanda e Espanha em Salvador, na Copa do Mundo, a estreia das duas seleções, e a Espanha foi goleada, a favorita era a Espanha, e foi goleada pela Holanda.
Certo? Vocês podem continuar mandando, eu sei que tem muita gente colocando suas fotos ali, eu já vi um que tatuou todas as costas com o emblema do Galo. Podem continuar mandando as respostas que ao longo do programa a gente vai mostrando. O Rômulo é mais jogador do que o Márcio Araújo, então deve entrar nessa equipe. Com o Ilharão, que já foi muito bem também com a camisa da seleção, deve seguir como o titular. E ali no meio-campo, com a linha de 3, com o Everton, que pode também cair pelo lado esquerdo. O Berril também pode cair pelo lado direito. Então o Zé Ricardo pode trabalhar bastante essa movimentação desses jogadores pelas beiradas, com o Diego ali centralizado na armação e o Guerreiro mais à frente. Lembrando que o Conca é um ótimo time. Lembrando que o Conca vai demorar alguns meses ainda para entrar nessa equipe. Ele pode fazer a função que nesse momento, nessa escalação, tem o Diego, pode também cair pelo lado direito na vaga do Everton, fazendo uma inversão de posição também com o Diego, podendo jogarem os dois juntos, inclusive. Então é um ótimo time que o Flamengo monta para 2017 para entrar com tudo como favorito nas competições. Bom, a Karine está atenta aqui, acompanhando as mensagens que vão chegando antes da gente falar do Palmeiras, né? Então, Twitter estão aí a respeito de tatuagem? Olha lá, vamos mostrar os que estão na tela. Natan Santos. Natan Santos falando que tatuagem. A foto da cara. Que sacanagem. Tudo bem, valeu o elogio, né, gente? Fico lisonjeada. Mas tem mais, olha lá. Faria a tatuagem da mãe dele. Will, vale a pena, poxa, mãe é mãe, né? Não muda, né? Vamos ver quem mais colocou. Exatamente, essa não muda. Nem ídolo também muda, né? Quando a gente gosta de jogador. Não sei. Quando a gente gosta de cantor. Tem gente que se desencanta, às vezes encontra o ídolo. Você me dá um autógrafo? Tô ocupado. Deixa eu tirar uma foto. Pode ser. Tem aquele ídolo que troca de time. Aquele ídolo que troca de time, o cara fica incomodado. Né? Vitor Emanuel falando que tatuaria o Zico. Acho que o Zico tem respeito, né? Merece. E o que nós... O Flamengo sabe o porquê negociou, a maneira como negociou. Pelas comparações que nós estamos fazendo, me parece um valor muito baixo a negociação do Jorge. Até pela idade dele, muito promissor, com potencial de crescimento ainda. Nem esperava que o Flamengo já negociasse o Jorge nessa janela de transferências. Acreditava que no meio do ano ele poderia sair no início, na nova temporada europeia. Mas a proposta chegou, deve ter sido boa para o Flamengo e para o jogador. Para o Mônaco, tenho certeza que foi, porque para mim o Mônaco pagou pouco. Fez um grande negócio a equipe da França ao contratar o Jorge, que para mim tem como crescer, sabe, se tornar até um jogador de seleção brasileira permanente, em breve, com a experiência que ele vai ganhar agora no velho continente. Ribeirão, Zé Ricardo autorizou? Autorizou? Já tem a escalação? Já temos a escalação. Então tá bom. Vamos colocar na tela. Claro que a gente está fazendo essa brincadeira aqui. Não foi o Zé Ricardo que fez essa escalação. Não vamos pensar que foi o técnico do Flamengo. Ele autorizou. Essa escalação foi preparada por você? Isso. Já tirando o Jorge, né, que foi negociado com o Mônaco. Então o Alex Muralha segue no gol do Flamengo. A defesa tem uma mudança em relação ao time que terminou 2016. A entrada do Trauco no lugar do Jorge. Acabou de ser contratado. Foi um jogador de muito destaque no último campeonato peruano. Também atua no meio-campo, mas agora já deve ocupar essa vaga deixada pelo Jorge. Acabou tendo sorte aí na negociação rápida do Jorge, já deve começar o ano como titular. Rafael Vaz e Hever, a dupla que terminou o ano passado, mas com Donati e Juan ali como opções. E aí eu coloquei o Rômulo no lugar do Márcio Araújo. Foi uma discussão que a gente já teve aqui no programa. O Márcio Araújo é considerado um jogador importante pelo técnico Zé Ricardo, assim como ele já foi considerado importante em outras equipes que ele jogou, mesmo com críticas de torcedores, mas para mim, técnica... Vai aí, mas não é tudo isso não. Você gostou do futebol dele? Eu gostei. Da atuação pela Colômbia? Eu gostei. Ele se movimenta muito por onde ele joga, né? Ou na seleção, ou também no Atlético Nacional. Busca o jogo também. Acho que é um jogador bem interessante. Não é nem um craque de bola, mas nesse time do Flamengo hoje, ele pode entrar não para ser o protagonista, mas para ser muito importante nessa temporada e pela experiência também. Apesar dos 25 anos, já ganhou a Libertadores do ano passado pelo Nacional e viveu todos esses últimos anos vitoriosos do Nacional. Portanto, para o Flamengo é uma ótima contratação. Daqui a pouco nós teremos informações a respeito do Rodriguinho, jogador do Corinthians, que tem proposta para sair do futebol brasileiro. Daqui a pouco nós teremos também todas as informações a respeito da lesão do Robinho, jogador que se contundiu nesse jogo do Brasil contra a Colômbia, e as informações do Palmeiras, que também se prepara aí para essa temporada 2017. Na abertura do programa aqui, o Ribeirão
quando a Karine anunciou Vargas, parece que já tem outro destino, que não é o Flamengo. Falou, boa notícia. Berrio, jogador do Flamengo, boa notícia. E nós temos uma outra informação agora que diz respeito ao Flamengo. Exatamente. O anúncio oficial do Flamengo dizendo que Jorge realmente vai embora. Esse é o site oficial do Rubro Negro. Tem uma reportagem esclarecendo, então, falando que o Jorge realmente vai deixar o Flamengo e segue rumo ao Mônaco, na França. Foi negociado nesta quinta-feira e traz todos os detalhes que a gente, inclusive, já conversou aqui no Boa Tarde Fox. E depois a gente vai trazer mais curiosidades em relação a essa negociação, o preço que o Jorge foi vendido, porque eu lembro que na nossa hashtag Boa Tarde Fox, muita gente questionou isso. Muita gente colocou que ele poderia ter ficado mais tempo para ser vendido por um preço que valesse mais a pena para o clube. Tá, então depois nós vamos falar a respeito de negociações, de transações envolvendo aí milhões de euros. E agora essa a informação no site do Flamengo anunciando a saída de Jorge, que teve a sua oportunidade também na seleção brasileira. Gustavo Ribeirão, você preparou aquela escalação do Flamengo? Já sem o Jorge e com a inclusão do Berrio. Como é que ficou o time? Vamos lá, o time do Flamengo, a gente vai colocar na tela já. O time do Flamengo que manteve a base do ano passado, perdeu agora o Jorge, mas ganhou, além do Berrio, também o Rômulo, outro jogador muito interessante aí para essa formação da equipe em 2017. Então, o Alex Muralha é o goleiro da equipe do Flamengo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar a escalação já. É que o Zé Ricardo ainda não autorizou. Ah, não? O Zé Ricardo não autorizou ainda, ele está no vestiário e falou, espera um pouquinho, não tá pessoal, na pedra boa ainda, tarde. como a gente diz nas transmissões. Não coloquem a escalação ainda, porque o Zé Ricardo não chancelou. Ah, entendi. Então nós vamos esperar o Zé Ricardo, então, tá. técnico, então, por autorizar. enquanto, só o Alex Muralha, já adiantei, deve ser o goleiro titular do Flamengo em 2017. Então vamos para as maiores vendas que você chamou a atenção para isso, né? Isso. Então vamos lá. Vamos colocar na tela para vocês verem então quais foram as 10 maiores vendas então de jogadores dos clubes brasileiros. Isso em milhões de euros, tá, gente? Quem lidera esse ranking? Fala. Essas informações foram divulgadas do blog do Rodolfo Rodrigues. Isso, Futebol em Números. Então tá. Então, interessante que ele trouxe. Fez esse estudo aí, olha aí. Isso. Em primeiro lugar, o Neymar, então, que estava no Santos, foi vendido por 88 milhões e 200 mil reais, isso em 2013. Euros. Exatamente, perdão, euros. Em segundo, o Lucas, por 40 milhões de euros para o Paris Saint-Germain, em 2012. Terceiro, Gabriel Jesus, para o Manchester City, por 32 milhões. Depois vem o Oscar, 32 milhões também. Denilson em quinto, com 31 milhões e 500 mil para o Betis da Espanha em 98. Vamos virar a página, porque tem mais 5 jogadores para a gente também colocar para vocês. O Gabriel em sexto ali com 25 milhões de euros para a Internacional da Itália, Inter de Milão, em 2016. Robinho com 25 milhões de euros também para o Real Madrid. O Bernard por 25 também para o Shakhtar Donetsk. Alexandre Pato em nono por 22 milhões de euros. E para fechar essa lista ali, o Lucas com 21 milhões e 300 mil euros também em 2001 para a França. Ok, em euros, por quanto foi negociado o Jorge? 8 milhões e meio de euros. É o que foi anunciado, né? Isso. 8 milhões. Então, muito abaixo. Coloca agora mais rápido, porque a gente fala dos números do Jorge. Então, rapidinho, essas duas páginas que vocês mostraram agora aqui, das maiores transações em euros. Começando com o Neymar, 88 milhões e 200 mil euros para o Barcelona há 4 anos, em 2013. 88 milhões e 200 mil. Pode virar a página agora. Essa foi a maior. E ali, 21 milhões e 300 mil euros. O Lucas, do Atlético Paranaense, para o Rennes da França em 2001, há 16 anos. Há 16 anos, mais de 21 milhões de euros. Repetindo, o Jorge foi por quanto? 8 milhões e meio de euros. É uma grande promessa do futebol brasileiro. Eu disse ontem e repeti.